vocês? Espero que sim, espero que estejam bem longe desse vírus e quietinhos em casa. É o que eu faço aqui, mesmo tendo tomado as 2 doses de vacina, eu fico o máximo que eu posso aqui em casa, né? E trabalhando mais para preencher o tempo, para dar um sentido para a nossa vida, né? A aula de hoje nós vamos ver as leis ponderais. As leis ponderais são aquelas leis experimentais que regem as reações químicas. Então, são leis matemáticas, são 4 leis que nós vamos apresentar aqui, que relacionam as massas dos reagentes com as massas dos produtos. Essas relações vão nos ajudar bastante quando formos fazer cálculos estequiométricos. Então, a primeira lei que nós vimos é da conservação de massa ou da matéria. Esse aqui é aquele experimento que nós mostramos na aula passada do Lavoisier, né? Onde ele partiu com uma concentração, uma massa conhecida de mercúrio e nessa retorta e deixou reagindo por 12 dias, né? Formando óxido mercúrico, como nós discutimos, consumindo praticamente todo o oxigênio aqui do ar, né? Então, ele consegue, então, através de pesagens, saber quanto que tinha de mercúrio inicial, quanto formou de óxido de mercúrio e quanto foi consumido de oxigênio. Então, o que sobrava aqui era o nitrogênio, ele chega na composição do ar, né? O que sobrava de nitrogênio, apagava a vela, matava as cobainhas, tá certo? Depois ele reverte esse experimento aqui, né? Coloca numa retorta menor e decompõe o óxido de mercúrico nos seus reagentes, mercúrio metálico e oxigênio, né? Tá certo? E obtém aqui uma concentração alta de oxigênio, né? Então, ele tinha um controle da pressão, da temperatura, tem a coluna de mercúrio aqui, então ele tem controle de tudo. E chega, então, e propõe a lei da conservação das massas, como nós discutimos na aula passada, não é? Mais um exemplo da lei da conservação das massas: calcular a massa do produto da reação entre 6,54 gramas de zinco metálico e 3,21 gramas de enxofre. Então, vamos aplicar a lei da conservação das massas. Note que a gente não precisa saber os símbolos, nem as fórmulas dos reagentes, nem de produtos. A gente escreve aqui, ó, zinco, enxofre, dando produto. Nós sabemos que é zinco metálico, é Zn metálico, enxofre é o S8, né? O enxofre geralmente é o S8, e o produto é sulfeto de zinco, ZNZ, ZNS, tá certo? Não tem necessidade de saber as fórmulas dos reagentes nem de produtos e nem balancear a reação. É só pegar as massas iniciais, vai ser o que vai formar de produto, e somar aqui. Isso já é aplicação da lei da conservação das massas. Tá certo? Em 1808, o Gay-Lussac, então, ele publica a lei da combinação dos volumes. Nós já discutimos isso também. Ele usa esse odiômetro melhorado que foi desenvolvido por Volta, né? Alessandro Volta, e ele colocava o ar aqui dentro, colocava mais hidrogênio, sabia a pressão, sabia a quantidade que era colocada dos gases e faiscava, né? Aqui já podia até usar a pilha de volta, que é 1808, dava um faiscamento, fazia a combustão desses gases e pela variação de volume se sabia como que era a relação, né, de combinação dos volumes. No caso aqui, via que combinava um volume de oxigênio molecular, né, e 2 volumes de hidrogênio molecular. Até então não se sabia dessas moléculas, se sabia que tinha essa relação entre um volume de oxigênio e 2 de hidrogênio, obtendo a água, portanto. E isso, daqui surge a hipótese de Avogadro que vira princípio de Avogadro, que é de 1811, né?
Nós vimos isso também. O que diz o princípio de Avogadro, que foi baseado nesses trabalhos de Gay-Lussac? Que volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas. E se eles estiverem nas condições normais de temperatura e pressão de uma atmosfera e temperatura de 0 graus Celsius ou 273,15 Kelvin, os gases vão ocupar um volume de 22,4 litros. Esse volume é conhecido como volume molar. E essa relação entre gases será também será muito importante na hora de fazer cálculos estequiométricos com os gases. Por quê? É possível, então, se relacionar volume molar com quantidade de substância, que seria a antiga quantidade de mol, né? Nós vamos ver isso aqui. Vários cálculos são baseados em a relação entre volume molar e a quantidade de substância, né? Depois, antes da lei dos gases Gay-Lussac, Prost, em 794, né, ele lança o que é conhecido como a lei das proporções definidas ou fixas em massa, né? É uma razão em massa entre um elemento e o outro elemento qualquer de um composto, que ela é constante. Então, por exemplo, nesse exemplo 2 aqui, ó, a água é formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio, na proporção de 1:8, ou seja, 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Se combinam, formando 9 de água. Se nós dobrarmos a massa do oxigênio para 2 gramas, iríamos dobrar a massa de quem? Do oxigênio. Então, dobra hidrogênio, vai dobrar oxigênio. Essa é a relação, está vendo aqui? Aí, quanto vai se obter de água? 18 gramas. Se triplicarmos a massa do hidrogênio para 3 gramas, irá triplicar também o que? A massa de oxigênio. E, portanto, a massa da água que é obtida, ela é triplicada com relação a essa primeira aqui. Tá certo? 3 vezes a massa de água aqui vai dar os 27 gramas. Então, essa é a lei das proporções definidas ou constante. Isso ajuda bastante também nos cálculos estequiométricos, como nós iremos ver, né? A teoria de Dalton, né, é uma teoria ampla, e ele publica 2 livros sobre a teoria dele, né? O que ele diz do Dalton? Que a matéria é constituída por partículas ou átomos. Os átomos são indivisíveis e não podem ser criados nem destruídos. Então, aqui ele está usando o que? A lei da conservação da matéria, ou das massas, de Lavoisier, né? Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos e apresentam o mesmo peso. A gente falava em peso aqui, né? Os átomos de elementos diferentes têm pesos diferentes. Átomos distintos, pesos diferentes, né? Os compostos são formados por um número fixo de átomos, de seus elementos constituintes. Então, isso aqui é a lei do quê? Das proporções fixas de Prost, que nós vimos agora há pouco, né? E se existir mais de um composto formado por 2 elementos diferentes, o número dos átomos de cada elemento nos compostos guarda entre si uma razão de números inteiros. Isso seria a terceira lei aqui, no caso, seria a lei das proporções múltiplas. Vamos ver agora a lei de Dalton, que é conhecida como lei das proporções múltiplas, que foi enunciada em 1804. Vou dar um exemplo bem simples, né? Que ele relaciona carbono e oxigênio no monóxido de carbono e no dióxido de carbono. Então, o carbono é fixado no monóxido de carbono e no dióxido de carbono em 1 grama, tá certo? Então, no monóxido de carbono, 1 grama de carbono se combina com 1,33 gramas de oxigênio. E no dióxido de carbono, para cada grama de carbono, combina-se o dobro dessa massa, 2,66. Então, o que diz essa lei das proporções múltiplas? Quando 2 elementos químicos formam vários compostos, que é o caso aqui, formam 2 compostos, a massa de um dos elementos, né? Fixamos a massa de um dos elementos, aqui nós fixamos a massa de carbono. A massa do outro elemento varia numa proporção de números inteiros e, em geral, pequenos. Foi o que foi feito aqui. Foi fixada a massa de um elemento, que é o carbono, em 1 grama,
e no monóxido de carbono reage 1,33 gramas de oxigênio e no dióxido 2,66. Então, qual que é a razão de oxigênio nos dois compostos? É 1,33 para 2,66. Então, qual que é a relação aqui dos oxigênios? É 1 para 2. Então, essa é a razão pequena de números inteiros que ele fala na sua lei. Isso vale para qualquer composto, SO2, SO3, NO, NO2, N2O2, N2O5, né? Façam isso e vejam, né? Essa relação segue para os outros compostos, lógico, vale para os outros. Na realidade, ele publica 2 livros, ó, um em 1808, né? Nossa, ele trata em cada capítulo, vejo que ele trata aqui, ó, né? É muito bonito esse livro aqui, tem muita coisa, né? O 2 é publicado 2 anos depois, ó, a parte 2, 1810, e aqui ele vai fundo, ó, nos princípios, ele olha o que tem na literatura para oxigênio, hidrogênio, azoto ou nitrogênio, já começa a chamar o azoto de nitrogênio, tá vendo? Carbono, várias reações, né? Aqui ele trata de várias reações, ó, né? Reação de oxigênio com hidrogênio, de oxigênio com nitrogênio, né? Reação de oxigênio com carbono, para chegar naquelas relações lá. Então, é muito vasto, são 500 e poucas páginas, 549 páginas, está vendo aqui? Né? Só que, ainda, ele fala em átomos, não fala em moléculas ainda. Né? Nota aqui, ó, hidrogênio, essa aqui é a representação da teoria atômica, ele chama, o hidrogênio é isso aqui, o oxigênio é isso aqui. Ó. Olha a molécula de água aqui, tá vendo? Ele chamava de átomo de água. E para ele, o átomo de água era constituído, né, por um hidrogênio e um oxigênio. Da mesma forma, a amônia está aqui, ó, 22, ó. Um átomo de cada. Então, olha aqui, ó, isso aqui deve ser o nitrogênio, olha lá, azoto, nitrogênio. No lugar de CNH3, para ele era átomo de amônia e seria um hidrogênio e um nitrogênio. E assim para os demais, ele chamava de átomos. Né? E nessa data aqui, ele relata num artigo que não enxergava as cores. Né? E hoje, de um tempo para cá, nós conhecemos como a pessoa que não enxerga cores ele é uma pessoa daltônica, que vem dele. Então, daltonismo foi um artigo que ele publica que ele não enxergava as cores. Né? Não foi ele que deu esse nome, mas na literatura depois vira as pessoas que não enxergam objetos coloridos são daltônicos, vem dele. Note, então, aqui numa palestra dele, que é de 1835 ainda, nós estamos falando, ele continua falando em átomos, continua apresentando a água daquela forma, a amônia, etc. Né? Nesse Museu de Ciências da Indústria, lá em Manchester, ainda é possível ver lá as bolinhas de madeira, né? As esferinhas de madeira que ele usou na teoria dele, teoria atômica. Tem lá nesse museu, lá em Manchester. Se vocês forem lá, dá uma olhada. Tem vários materiais dele lá. O Canizarro foi de fundamental importância. O Canizarro, poucas pessoas falam dele, ele foi muito importante, o Stanislau Canizarro. Note que ele, nessa publicação aqui de 1858, ó, ele já apresenta algumas tabelas. Note que ele fala hidrogênio e molécula de hidrogênio. Ele faz memorizar, ele toma a teoria, o princípio de Avogadro de 1811 e bate na ideia de moléculas. Então, note que para alguns elementos, aqui, ó, oxigênio ordinário, ó, oxigênio sozinho e a molécula. Oxigênio eletrizado, isso aqui provavelmente é o ozônio. Né? Tá certo? Só que se achava que o ozônio, acho que era O4 e não O3. Né? E nesse material aqui,
né? Que é do curso dele, ó, eu peguei a primeira página, né? Tá vendo aqui? Repete. É longo isso aqui, são várias páginas, né? E ele usa também a lei de Dulong e Petit, né? Isso foi muito importante. Por quê? Relaciona o calor específico com peso atômico. Notem que ele chamava de peso atômico naquela altura, né? E a tabela que depois surge, que nós vamos falar, ela é em equivalente de oxigênio, não como o isótopo 12 de carbono, que foi da aula passada, que nós apresentamos a tabela periódica. Isso aqui foi muito importante, essa relação. Note que o bromo 80, né? Aqui tem a relação ó, do calor específico e o peso atômico, né? Que dá mais ou menos constante. Isso aqui é da ordem de... Aqui está dando 6,8, 6,7, mas esse produto aqui dá na ordem de 6,1, 6,12, 6,11 na maioria dos compostos. Então, o calor específico, que é dado em joule por quilograma e graus Kelvin, né? Graus termodinâmicos, é a quantidade de energia necessária para aumentar ou diminuir uma unidade de massa de uma substância em 1 grau, né? E aí tem o calor específico molar ou capacidade calorífica. Isso aqui, muitos dados de peso da época, peso molar, eram obtidos dessa forma, né? Isso aqui é uma tabela original lá de um artigo de Dulong e Petit, de 1819, que faz essa relação. Note, se fizer uma média aqui, ó, isso aqui dá mais ou menos 6,6, 6,1, se fizer essa média aqui, ó, que é essa constante aqui, né? Isso foi muito importante. Esse congresso organizado por Kekulé, Urtz e Wedsen, para discutir principalmente nomenclatura química, notação, pesos atômicos, pesos equivalentes, átomos e moléculas, foi de tremenda importância, principalmente pela participação de Canizaro, né? Então, foi um congresso de 3 dias, né, nessa cidade aqui na Alemanha, né? Participaram 124 ou 127 pesquisadores de 12 países, estão todos colocados aqui, tá certo? E como havia muita discordância, o que seria peso molecular, peso equivalente, não se admitia, por exemplo, a formação de moléculas, somente Kekulé não admitia elementos diatômicos, né, moléculas, formação de moléculas, né? Então, o congresso começa com apresentações de Kekulé e Canizaro. O Canizaro apresenta aquele artigo que eu mostrei para vocês, longo, né? E para Kekulé havia moléculas químicas, né, e físicas. E para Canizaro, não. A noção de molécula química, para ele só existia a molécula física, né? Seguindo a lei de Avogadro, né? Na realidade, resumindo, o que se estava em discussão seria a existência real e concreta de átomos e moléculas, né? E o que seria peso atômico na época e peso equivalente, né? Essa discussão, né? E nessa discussão não deram muita importância para o trabalho de Canizaro, só que eles levaram, o Pavesi, que trabalhava o Canizaro, levou cópia daquele trabalho e distribuiu entre os vários congressistas. E esses, voltando para casa, somente Lotta Meyer e Mendeleev, principalmente esses dois, né, na volta para casa, lendo com mais calma o trabalho, viram que o Canizaro tinha razão, né? E aí, né, não só tinha razão, como não havia diferença de formação de moléculas, eles diferenciavam compostos inorgânicos dos orgânicos. O que valia para compostos orgânicos, valia também para compostos inorgânicos. E, principalmente, foi muito importante os trabalhos do Lampetit para se calcular vários pesos atômicos que até então não se conhecia, usando, então, o quê? Aquela relação de calor específico, né? E os pesos atômicos que dão praticamente constante. Foi de tremenda importância. Aí começaram a admitir a presença de moléculas e determinaram vários pesos atômicos até então não conhecidos, e o Mendeleev, né, ele publica, né,
ele publica a tabela periódica dele, ele propõe a tabela periódica. Essa última lei ponderal aqui, que é conhecida como lei das proporções recíprocas ou equivalentes, ela foi proposta primeiro por Richter, depois verificada pelo Enzo e Berzelius. Né? O Richter trabalha com essa lei e publica em 1792. Então, ela é um pouquinho trabalhosa de entender, mas não é tão difícil usando esse triângulo da reciprocidade. Então, quando a massa fixa do elemento A, está aqui, né, se combina com massas variáveis de dois outros elementos, B e C, né, para formar os compostos AB e AC, né, se esses dois últimos compostos, ou seja, B e C, né, reagem para formar o composto CB, eles combinar-se-ão segundo essas mesmas massas, ou múltiplas ou submúltiplas dessas massas, seguindo esse triângulo. Então, se C reage com B ou B reage com C, eles vão fazer de uma forma simples, ou né, massas simples, ou múltiplas ou submúltiplas. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Dada a massa fixa de oxigênio, a massa fixa de carbono e a massa fixa de hidrogênio, tá certo? Então, aqui nós teríamos a formação de dióxido de carbono, 8 gramas de oxigênio reagindo com 3 gramas de carbono, seria 11 gramas de dióxido de carbono. Então, 8 gramas de oxigênio reagindo com 1 grama de hidrogênio daria 9 gramas de água. Então, como o carbono reage com o hidrogênio, eles farão nessa proporção aqui. Aqui é 1 para... Segue essa relação. 3 gramas de carbono e 1 grama de hidrogênio, dando 4 de metano, tá certo? E todas essas tabelas da época, eles davam em equivalente de oxigênio, tá certo? Então, foi o próprio Richter que, nessa época aqui, ó, ele propõe o nome estequiometria, que vai ser de muita importância essas 4 leis ponderais que vocês acabaram de ver, tá certo? Como eu falei, o Mendeleev, eu acho que eu escrevi errado lá o Mendeleev, né? O Mendeleev, então, propõe a tabela periódica em 1869, está aqui a tabela dela original. Né? Eu sugiro vocês lerem esse trabalho aqui da Química Nova, desses 3 grandes pesquisadores e o saudoso Mário Tolentino, que foi meu professor, e meu amigo Romeu, que é do nosso departamento, e do professor Aécio, lá da Unicamp. Aqui tem a história tem todo o aspecto histórico, desde dos precursores, né, de classificação periódica dos elementos. É muito importante. Passa por Lota Meia, etc., até chegar no Mendeleev. Leiam esse trabalho que vai ser muito importante. Até a próxima, pessoal.